Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e hoje você vai aprender qual é a origem emocional da dermatite. Meu nome é Rodrigo Kim e eu ajudo terapeutas e profissionais da saúde a encontrarem a raiz do problema numa primeira sessão e tratar em até 2 atendimentos. Então se liga que hoje, com certeza, vamos ter informações muito significativas para você conseguir ter mais resultado no seu consultório, para você ter mais resultado com seus clientes, seus pacientes, ou para você se ajudar ou ajudar as pessoas ao seu redor, tá? Sejam bem-vindos, aproveitem o máximo aí essa live de hoje, façam perguntas, porque é um tema muito importante, é um tema que afeta muitas pessoas, tem realmente um fundo emocional e geralmente fica um fundo emocional mais oculto, as pessoas não conseguem assim saber exatamente qual é o conflito ou qual que é a situação que está acontecendo ou que está levando uma pessoa a ter uma dermatite. Né? Quando a gente procura algum tipo de tratamento, muitas pessoas falam, ó, tem muito fundo emocional, porém não se consegue chegar na raiz, não se consegue chegar na origem e fica uma coisa muito vaga. Então hoje eu vou dar para vocês aqui alguns conselhos, algumas técnicas, vamos dizer assim, para você conseguir identificar melhor essa origem emocional e conseguir realmente ressignificar a pessoa, tá? Então fique aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. E aproveita, né? Aproveita também para ir na setinha aqui, no coraçãozinho, dá uma curtida aí, né? Encaminha para as pessoas, para quem aparecer em primeiro aí para você, que sempre tem alguém que está precisando aí de conhecimento e de novas possibilidades de enxergar a vida. Eu acho que quanto mais a gente tiver essa possibilidade de mudar a nossa percepção, de mudar a forma de enxergar o nosso dia a dia, com certeza nós vamos ter uma vida com muito mais equilíbrio físico, emocional, conseguir lidar com as adversidades, porque os problemas e adversidades, elas sempre estão aí, elas sempre aparecem, né? E a gente precisa saber aprender a lidar. É igual ir na escola e aprender português, matemática, física, química, nós também precisamos ter a inteligência emocional. E olha só, falando de escola, né? Hoje, atualmente, muitas empresas, elas não fazem só um teste de QI, né? Aquele teste de inteligência com com os possíveis pessoas que vão ser contratadas ali para uma empresa. Hoje é muito comum as empresas fazerem o teste de habilidade emocional, né? Porque existem pessoas que são extremamente inteligentes, um QI fantástico, porém, elas não conseguem lidar com as adversidades, não sabem lidar com pressão, não sabem lidar com cobrança, não sabem lidar com a falha dos outros. E tudo isso vai fazendo com que a pessoa que às vezes tem um QI muito elevado não consiga parar no emprego porque não tem o tal da inteligência emocional. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, se liga nessa live de hoje que eu tenho certeza que vai ajudar você. Bom, pessoal, é muito importante salientar que aqui nós não estamos impondo nenhum tipo de tratamento, não estamos impondo nada. Nós estamos propondo uma nova visão para você compreender a origem e a raiz emocional de uma dermatite. Obviamente, existem diversas causas de uma dermatite, pode ser por intoxicação, pode ser por uma causa genética, mas aquelas que são de fundo emocional, vocês vão perceber que faz muito sentido as origens que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Mas eu não vou mostrar só a origem, porque talvez isso você encontre com mais facilidade. Eu vou passar a minha experiência, vou passar quais são as perguntas e quais são os jeitos para você conseguir identificar se é realmente de fundo emocional ou não. Então eu vou dar aqui até o final essas dicas para você que quer ser terapeuta, que é um profissional da saúde e que de alguma forma atenda uma pessoa assim. Que talvez mesmo que não seja o seu foco, né? Mas se você puder, através das palavras, conseguir fazer uma pessoa ressignificar a sua vida e melhorar o seu sintoma, não importa se você é dentista, não importa se você é um profissional de educação física, se você é um nutricionista, se você, através das palavras, conseguir fazer com que aquela pessoa enxergue o mundo dela de forma diferente, com certeza essa pessoa vai melhorar. E aí é muito gratificante a gente poder ter essas pessoas mudando as suas vidas, tá bom? O que é uma dermatite, pessoal? Dermatite nada mais é do que uma doença inflamatória da pele. E existem variedades de possibilidades e de nomes que se dão para dermatite, tá bom? As principais características dos sinais e sintomas é a vermelhidão, coceira, algumas pessoas têm bolhas na região e muitas pessoas confundem
com aquele grosseiro, com aquele ressecamento. E aquilo lá não é uma dermatite, tá? Como o próprio nome diz, tudo que é it tem um processo inflamatório. E uma pele ressecada não é uma pele inflamada. Então eu vejo que algumas pessoas recebem esse diagnóstico de dermatite, porém a pele está ressecada. Para nós, terapeutas biológicos sistêmicos, não é assim que a gente enxerga a doença, tá? Nós enxergamos a doença pelas suas características e suas fases. E isso faz total diferença na hora de você ajudar a pessoa a mudar, né? Então, quais são as possíveis causas que podem gerar ali uma dermatite? A primeira delas, e a mais comum de ser investigada, são as causas genéticas. Se algum parente seu tem, se alguma pessoa próxima tem, né? Se o seu avô, se a sua avó, se alguma pessoa da sua família tem a dermatite. Efeitos colaterais de remédio. Então, tem muitos remédios que o efeito colateral dele pode gerar uma dermatite. Pessoas que, né, às vezes tomam banho quente. E aí eu vou mostrar para vocês por que banho quente não é causa. É trilho, é um processo que remete ao cérebro, porque tem pessoas que tomam banho quente e não acontece nada na pele, não é? Produtos químicos, ou a famosa alergia de contato, né? Quando você tem contato com algum agente, você tem uma resposta inflamatória. Eu vou mostrar para você por que isso acontece. Por que acontece com o José e não acontece com o Francisco? Não é verdade? Porque se toda substância química fosse realmente muito tóxica para a nossa pele, todos que encostassem teriam a mesma reação. E por que isso não acontece? Né? A gente tem que sempre se perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí você vai respondendo esse porquê, você vai buscando essas possibilidades. Quando a gente pensa num contexto biológico, né, a primeira coisa que você tem que analisar é que a pele ela tem muitos receptores, né, sensitivos. Por isso que a nossa pele, ao a gente entrar em contato com ela, né, a gente sente, tá? Por quê? Uma das funções da pele, além de nos proteger das agressões externas, para não invadir o interno, ela serve como uma barreira primeiramente. A pele ela também tem muitos receptores sensoriais e sensitivos. Então, assim, todo esse processamento sensorial e sensitivo, ele é realizado no nosso córtex sensitivo, é uma região do nosso cérebro que processa essas informações. Então, quando você toca a mão de alguém, né, se você tiver com o olho fechado, um tampão de ouvido sem escutar nada, se alguém chegar e tocar em você, essa sensação, ela é processada no córtex sensitivo da nossa cabeça, que nos traz essa informação o quê? De contato. Então, isso eu queria que você gravasse aqui de começo. Há um contato. Então, desde que haja um contato, há uma recepção, processo uma informação e me traz uma sensação. Então, por exemplo, tem pessoas que adoram carinho, né? Que o contato traz uma sensação positiva. Tem pessoas que o contato já é renegado. Tem pessoas que, ao se tocar nela, ela não gosta, ela fica rígida. Vocês conhecem alguém assim? Que tem essa dificuldade de ter um contato? Não gosta que abraça, não gosta que pega, não gosta que pega na mão. Então isso é muito comum. Tem pessoas que... Mas por quê? Porque a informação que essa pessoa tem no cérebro dela é que o contato é negativo. Tem outras pessoas que o contato é bom, é positivo. Entende essa diferença? Então, a nossa pele, ela só transmite a informação do contato. A sensação do contato é principalmente a nossa interpretação. Então, se você apanhou, se você sofreu um abuso, se você teve um toque indesejado em você, você pode gravar a sensação de que o toque é ruim. Tá entendendo? Então, olha só que interessante. Não é que o nosso corpo sempre interpreta que o toque é bom. Não, pode ser bom, pode ser ruim. Como pode ser neutro. Às vezes a pessoa me toca e eu não sinto nada. Mas a sensação de ser tocado, o processamento é lá no cérebro, tá? E por quê? Porque dentro de um contexto biológico, quando a gente pensa na natureza, ter esse contato, tá? Ter este contato é de extrema importância, principalmente para a sobrevivência. Então, olha só que interessante, os animais, se você perceber, os macacos, né, fica catando piolho um no outro, às vezes fica coçando, fica passando a mão, os animais ficam se lambendo.
Então, o contato para uma questão biológica, ela traz essa sensação de grupo, de pertencimento, de acolhimento, mas principalmente de um ato de assim, eu não estou sozinho. Eu estou com outra pessoa que está próxima a mim, tá? Então, olha só que interessante. E por que eu quero que você saiba disso? Porque eu quero que você melhore os seus pacientes, eu quero que você melhore os seus clientes, eu quero que você melhore a sua família. Porque se você entende a base do negócio, você consegue compreender o ponto final, que é o que nós vamos falar agora. Então, todo conflito emocional que, de alguma forma, gera um contato indesejado ou estou perdendo este contato que eu queria ter, é o conflito emocional que gera a dermatite. Então, por exemplo, um bebê, né, que tem alergia nas dobras, às vezes nas dobras dos braços, nas dobras das pernas, ou às vezes no bumbum. O que acontece? Muitas vezes esse bebê está passando, né, por uma situação de separação, e essa situação de separação está afetando as regiões do corpo desse bebê onde tem mais contato. Onde que tem mais contato? Onde fica a dobrinha ali, o braço assim, ó, encostando no outro. As costas, às vezes as nádegas, às vezes a barriga, às vezes a região da fralda, que é onde aperta. Então, o nosso cérebro, o nosso córtex sensitivo, ele registra aonde houve o contato. Então, se você tem uma dermatite na sua perna, é bem possível que houve um contato nessa perna. Por exemplo, vamos supor que você estava com a sua mão na coxa quando você recebeu a notícia que seu avô morreu. Então, você pode, a partir dessa notícia, desenvolver uma alteração na pele da sua perna ou da sua mão. Por quê? Era uma região que tinha muito contato no momento de uma separação. Vamos supor que você brigou com o seu pai e o seu pai sempre passava a mão na sua cabeça mesmo, passava a mão na sua cabeça. Então você pode ter uma dermatite seborreica, uma dermatite no couro cabeludo. Por quê? Se você brigou com o seu pai, se você se separou do seu pai, você pode alterar a pele naquela região do couro cabeludo. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo me entender neste processo. Quando você entende isso, você faz um grande primeiro passo, mas não é o que talvez vai curar o teu paciente, não. Tem muito mais, a gente precisa de muito mais. Então, não basta às vezes eu só saber a percepção. Eu preciso fazer um caminho e uma lógica no cérebro, porque eu preciso fazer o quê? Uma ressignificação. Por isso que no MRT, né, nós temos uma base que é a pessoa entender as leis sistêmicas, a constelação familiar, a física quântica e tudo mais, entender a medicina germânica, a parte biológica, a lateralidade e tudo mais, e os processos de ressignificação. Entendeu? Então, quando você tem esse tripé ali, quando você tem essas três bases, você consegue, nossa, mudar muito a pessoa, porque você consegue entender a fisiologia, você consegue entender a forma como essa pessoa pensa, como ela se sente, e você precisa de métodos para você conseguir mudar a cabeça dela. Sabe quando você, sei lá, quando você está conversando com alguém e alguém fala uma coisa para você que você, nossa, nunca tinha pensado assim. Isso é um processo de ressignificação, né? Quando você consegue enxergar uma situação de forma diferente. Então, na dermatite é a mesma coisa. Na dermatite, como a pessoa ela está sentindo que ela pode estar se distanciando de alguém ou ela não quer ter o contato com uma pessoa, ela pode ter uma reação na pele. Mas existe um ponto muito importante que vocês todos precisam saber. Um ponto mais importante para você conseguir entender a dermatite é você conseguir interpretar este momento desse contato indesejado, dessa separação. Como que a gente faz isso? Principalmente fazendo as perguntas exatas, especiais ali para o paciente, para o cliente, para que você vai ver que a pessoa descreve para você o momento. A pessoa ela passa para você aquele momento.
E quando você junta isso com uma segunda dica, que é o quê? O nosso corpo, pessoal, nosso cérebro, perdão, ele vive o real, o imaginário e o simbólico. O que significa isso? Sei lá, se você estiver sonhando com um leão te atacando, às vezes você acorda suando, não acorda? Tinha um leão te atacando? Não, não tinha. Mas se você vê um filme de terror, você não sente medo? Se você assistir uma novela, às vezes você não chora? Por quê? Aquilo não é real. Porém, o nosso cérebro ele vive, ele experiencia o real, o simbólico e o virtual. Né? Por isso que se a gente colocar um óculos 3D, a gente vê ali como se fosse a realidade. Então, quando você experiencia uma situação e tem essa percepção de que você não queria se separar, né? Você não queria se distanciar, você pode ter uma dermatite mesmo não tendo contato, ou mesmo não tendo perdido esse contato. Mas você pode ter uma dermatite sempre na parte anterior e interna do seu corpo. Como assim, Rodrigo, anterior? Anterior é quando a gente pensa na parte da frente do corpo, tá? E nas partes internas, ó, parte de dentro do braço, parte de dentro do braço, parte de dentro da perna. Por quê? Simbolicamente é como se você quisesse manter, ó, manter aquilo próximo. Eu não quero perder meu namorado, eu queria estar namorando. Eu não queria perder meu filho, eu não queria perder meu avô, eu não queria perder o meu emprego. Então você pode, mesmo não tendo perdido esse contato, você pode ter uma dermatite na parte interna do corpo. Agora, se você quer afastar o problema, se você quer se separar a qualquer custo, mas você não consegue, ó, se eu quero me separar, eu empurro com a parte externa do meu corpo. Então, os braços, a parte externa da mão, então todas essas regiões simbolicamente podem trazer essa percepção de querer afastar o problema. Então, olha só que doido isso. Só de você saber aonde está a dermatite, você consegue identificar o jeito que essa pessoa está se sentindo. Se você identifica o jeito que essa pessoa está se sentindo e você consegue entender qual foi a situação, bingo, você já sabe tudo para fazer um processo de ressignificação. Então você já fez 2 passos importantes, falta só o terceiro, que é fazer a pessoa interpretar aquilo de uma forma diferente. E a terceira dica que eu dou para você a respeito da dermatite é que muitas pessoas que têm dermatite, anote isso, tá? Isso é muito importante. Todas as pessoas, ou a maioria delas que têm dermatite, tem lapsos de memória de curto prazo. Sabe aquela pessoa meio esquecida? Ou aquela criança que não consegue ter foco na escola? Aquela pessoa que você fala uma coisa, ó, vai lá na geladeira pegar o Danone. No meio do caminho, ela, o que ia pegar mesmo? Ah, vai lá na sala pegar o controle, o celular. No meio do caminho, nossa, o que ia pegar mesmo? Ou acabei de falar para a pessoa, ó, faça isso. Daqui a pouco a pessoa, o que você falou mesmo? Então, a pessoa que tem dermatite ou problemas, qualquer problema de pele, é bem provável que ela também tenha lapsos de memória. Olha que louco isso. Então, essa é uma outra forma de você conseguir identificar se isso foi traumático para a pessoa ou não. Então, se a pessoa tem lapsos de memória, e é óbvio que ela não vai falar isso para você. Você, como terapeuta, você vai perguntar: como está a sua memória? Né? Você está muito distraída? Se é uma criança, ela está muito distraída na escola, está com déficit de atenção, está com dificuldade, né, de focar. Nas provas, ela esquece, sabe tudo em casa, chega na hora da prova, esquece. Você consegue entender isso? Então, e por que, Rodrigo, que isso acontece? Porque esse processamento, olha só, quando você sabe a anatomia, quando você sabe a fisiologia, fica tudo muito mais fácil. Esse processamento lá no córtex sensorial fica muito próximo à região das memórias, tá? E, além dessa proximidade, nós também temos um sentido biológico, que é o quê? Proteger a pessoa em ter que lembrar daquele momento traumático. Porque pensa bem, se a pessoa está sofrendo com separação, quer ou não quer se separar, se ela não lembrar daquilo, é mais vantajoso porque ela vai sofrer menos, não é verdade? Então, o fato de tentar fazer com que ela esqueça, né, perca essa memória de curto prazo, também tem um sentido, uma função
de proteger a pessoa. Por isso que toda pessoa com psoríase, com dermatite, quando você pergunta para ela, ela não lembra. Principalmente do trauma. E aí tem que ter a habilidade do MRT para você descobrir, né? E aí perguntaram no rosto. No rosto, por exemplo, ó, se eu passar por uma situação e coloco a mão no rosto, se é uma pessoa que constantemente eu, né, beijava no rosto, pode dar dermatite no rosto. Se a pessoa, no momento do estresse, tem, sabe, sempre põe a mão, né? Não tem pessoas que têm sempre uma alergia aqui, ó. Eu já tive dermatite aqui, ó. Mas por quê? Eu tinha costume de ficar assim, ó. Zona de contato no momento do estresse. Herpes, mais ou menos o mesmo contexto aí emocional, tá? Herpes também, conflitos de separação. Mas no nariz tem um sentido de insegurança, do que pode acontecer. Eu fico sempre farejando o perigo, pensando, será que vai acontecer aquela separação ou não? Então, atenuar a dor, né? Atenuar a dor para que eu não sofra com ela é uma das funções de eu perder a memória. E uma outra função da dermatite é também você ter aquela zona, aquela região com outra sensibilidade, né? Para que se no próximo estresse acontecer de novo, né? Eu vou ter um contato que é menos doloroso. Só que olha só que interessante, a dermatite, ela só acontece numa fase pós-estresse. Por quê? Durante o estresse, há um ressecamento de pele. Essa é a maior diferença. Então, a dermatite, ela tem uma grande diferença, tem que entender. A dermatite, ela sempre, 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 ela vai começar com um ressecamento de pele. E aí, né, depois que o estresse passar, que pode ser momentâneo, já vem a vermelhidão. Ou a perda, vai perder a sensibilidade naquele local. E aí tá me perguntando, e no corpo inteiro, em cima dos olhos? Gente, criatividade. Não sei. Em cima dos olhos, a pessoa estava usando óculos e o óculos estava tendo contato. A pessoa fez assim na hora do... Nossa, eu vou separar do meu marido. Ó, tô pondo a mão aqui em cima. Não sei. Criatividade. Né? Tem gente que tem costume, ai meu Deus, né? Coloca a mão. Corpo inteiro? Sei lá. Foi na gestação? Corpo inteiro? Envolto? Foi num nascimento? Né? Aí são possibilidades onde tem um contato. Aí é criatividade. Né? Então, na verdade, assim, eu passo o contexto para que vocês possam tentar descobrir aí, mas, né, ou quem já vão fazer esse processo aí, tá bom? Então, criatividade. Eu tenho só no meu peito. Então, assim, será que no momento do estresse você colocou a mão no peito? E assim sucessivamente, tá? A gente tenta sempre buscar como que foi aquele movimento. Nas costas. Então, será que foi porque, lembra? Real, virtual, simbólico. Às vezes a pessoa, sentiu um ataque pelas costas. Nossa, meu namorado me traiu pelas minhas costas. Então, assim, algo que está por trás. Então, lembra, o nosso cérebro vive o real, virtual e imaginário. Isso aí tem que ter na cabeça de vocês, terapeutas, tá? Então, olha só que oportunidade que é você poder atuar sobre a causa da dermatite. Porque geralmente dermatite não tem jeito, é corticoide, pomadinha, ou antialérgico, né, dependendo do tipo, né, de dermatite que você tem. E, além de você poder fazer com que a pessoa pare de tomar corticoides, ou de passar topicamente, que, né, a gente sabe o corticoide a longo prazo, ele nunca é positivo, né? Mas você também poder devolver a memória para aquelas pessoas. Você poder fazer com que uma pessoa às vezes está lá tomando Ritalina porque não consegue concentrar, não consegue guardar as coisas. Então, assim, você conseguir atuar sobre isso, gente, é você conseguir mudar a vida de uma pessoa. Isso não tem valor, tá? Como disse uma paciente para mim aí semana passada, ela, cara, a gente sem saúde, a gente não tem nada. Não importa o dinheiro que você tem. Se você não tem saúde, cara, você tem que parar tudo na sua vida por causa da sua saúde. É a única coisa que talvez realmente nos breca, porque se você perdeu o emprego,
Se você estiver no fosso, se você estiver lá sem dinheiro para nada, mas você tem saúde, cara, você quebra suas crenças, você vai vender coisa na rua, você vai trabalhar para alguém, você vai pedir emprego, você vai se mover para alguma coisa. Agora, com doença, cara, não dá, entendeu? E aí, a gente entra no segundo aspecto. Olha só que interessante. A pessoa que tem ali a dermatite, geralmente como que ela se trata? Ela vai, passa aqui, corticoide e tal. E olha só, aí vem umas coisas que eu falo, meu Deus, cara, isso é muito doido. Tem as dermatites por contato, não tem? Ah, quando tem contato com plástico me dá, quando tem contato com, né, couro me dá. E aí, pensa bem, cara, seu corpo nunca teve problema com aquela substância. E a partir de uma determinada situação, uma fase da sua vida, passa a ter problema com aquilo. Ou, por exemplo, a pessoa sempre tomou banho quente. De repente, toma banho quente e fica com dermatite. Cara, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quantas vezes você entrou para tomar banho e nem prestou atenção no seu banho? Você só ficou xingando fulano, ciclano, beltrano. Quantas pessoas você já levou para o seu banho? Coloca um coraçãozinho para saber se vocês entenderam a piada. Quantas pessoas você levou para o seu banho? O quanto que você fica pensando enquanto você toma um banho, por exemplo? Aí imagina, você acabou de viver uma puta briga com o teu namorado, você vou tomar um banho quente para relaxar. Cara, teu subconsciente, se ele registrar isso, contato com calor, qualquer coisa com calor, você vai ter uma resposta inflamatória. Se você estava lá e teve um estresse muito grande naquele local e tinha, sei lá, poeira, se você entrar em contato com poeira, você vai ter dermatite atópica. Então, o subconsciente, ele registra tudo o que ele achar necessário para te proteger. Ah, então se no momento do meu estresse alguém tinha acabado de limpar a casa e estava o cheiro de produto de limpeza, ou acabei de brigar com meu marido e vou lá passar, nossa, queria que ele sumisse hoje, vou passar pano na casa, cara, essa mulher pode pegar uma baita de uma dermatite nas mãos com produto de limpeza. Só que depois que registrou, gente, entendam isso, depois que registrou, cara, você pode estar feliz, você colocou um sabão em pó na tua mão, vai dar dermatite. Então, a melhor forma de você tentar ajudar uma pessoa com dermatite não é só com os medicamentos ou com as pomadas que, ok, é muito, né, tem que passar. Você tem que ir na raiz do problema. Só que para você ir na raiz do problema, você precisa dessa base. Você precisa identificar o conflito, você precisa entender a percepção da pessoa, a situação que gerou aquele estresse, porque não é toda a situação de estresse. É uma situação de estresse muito específica. E você tem que ter um conjunto de técnicas para fazer a pessoa o quê? Interpretar aquilo de uma outra maneira. E posso te falar, quem sofre muito com isso são as crianças. As crianças sentem, elas ficam à flor da pele pelos pais. E você não precisa dizer nada para o seu filho. Ele sente. Assim como um degustador de vinho, que ao colocar o vinho na boca, ele degusta e diz tudo sobre o vinho. As crianças são assim. Elas percebem tudo, elas sentem tudo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho certeza que aqui eu quero que vocês coloquem sim ou não. Você já chegou em algum lugar e você, sem falar nada, sem ninguém falar nada, você se sentiu mal? Nossa, que ambiente ruim. Se você já aconteceu isso com você, coloca assim aí. Você já chegou em algum lugar que você chegou e falou, nossa, ai, que gostoso, que paz, que alegria, mudou. Só de você chegar no ambiente, você percebeu que ele estava te transmitindo algo? Sim ou não? Você já percebeu ou você nunca percebeu isso na sua vida? Coloca aí para mim ver. Então pensa o seguinte, ó. Nós adultos percebemos isso. E nós temos um monte de boleto para pagar. Um monte de preocupação na cabeça. Um monte de coisa para pensar e dar foco. Mas mesmo assim nós percebemos. Imagina uma criança de 0 a 7 anos principalmente. Cara, a única preocupação deles é: a minha família está bem?
Meus pais estão bem? Ou eu sinto um clima de separação? Ou eu sinto um clima de raiva? Ou eu sinto um clima de mágoa? Ou eu sinto um clima de dificuldade de perdão? Entendeu? A criança, o radar da criança é muito mais apurado que o nosso. Eles não têm boleto para pagar, não têm preocupação nenhuma, a não ser a família. Por isso que, se você quer realmente ajudar uma pessoa que tem dermatite, a primeira coisa que você tem que fazer com essa pessoa é acolher ela. Sim, acolher. Contato. Ah, Rodrigo, mas e a pessoa que não gosta do contato? Fica próximo até o nível que ela aceite. Nem se for do lado. Mas demonstre que o contato existe, que existe uma proteção. Essa pessoa, ela inconscientemente, ela está em perigo. Né? Se na natureza não tem contato, a sua sobrevivência está em alerta. Então, nós precisamos trazer primeiramente para essa pessoa que tem dermatite essa noção de proteção, de acolhimento. E aí, óbvio, né? Se a pessoa não gosta do contato, ficar o mais próximo possível e verbalmente trazer esse acolhimento. Nós não precisamos acolher só. Você nunca foi acolhido com palavras? Lembra, nosso cérebro é virtual, simbólico, né? Então, assim, às vezes aquilo que você fala, você acolhe uma pessoa. Então, só esses pequenos 2 passos, você já pode curar uma dermatite. Todas? Não, com certeza não. Porque você tem que conhecer um processo. Você tem que, né, saber como fazer o processo. Mas com essas dicas, pô, você aprendeu aqui nessa live, você já está 70% do caminho andado, né? Aí depois é o ajuste fino, né? O ajuste fino é quem quer trabalhar mesmo com isso e trabalha com isso, né? Se você é um profissional da área da saúde, aí você tem que buscar conhecimento, né, gente? Não tem como, né? Aqui a gente passa e tal, mas para quem é da área da saúde tem que buscar esse conhecimento. Ou para quem quer esse conhecimento para a vida, para ajudar as pessoas, aí nós temos os treinamentos, né? Tá certo? Então, a dermatite, se você consegue realizar esse processo de acolhimento, entendendo, né, onde foi essa situação de separação, quero ou não quero me separar, você entende todo o processo, né? Por isso que para mim, esse negócio, dermatite de contato, dermatite, são só nomes. É tudo dermatite. Porém, cada um com a sua característica, porque realmente muda, né? Realmente muda as situações, os problemas. E se a pele estiver ressecada, obviamente que essa pessoa está experienciando esse estresse de separação. Rodrigo, e a psoríase? O que seria a psoríase? Né? Aproveitar que nós estamos falando aqui de problemas de pele, podemos entrar na psoríase, que todo mundo sabe que é assim, muito, mas muito, muito, muito emocional. E a psoríase, ela tem uma particularidade muito interessante. No emocional, isso, ó, além de eu ter aprendido, né? Mas eu vi na prática. 16 anos vendo isso. A psoríase, para ela acontecer, a pessoa tem que estar passando por 2 problemas. Não é só um, são 2. Então, uma situação de separação que ela não resolveu ainda, por exemplo, eu estou com medo de perder o meu pai porque está doente. Então, estou com medo de acontecer essa falta de contato, meu pai, nossa, eu não vou poder mais abraçar ele porque ele está doente, ele vai morrer. Ó, estou em estresse. E uma outra situação onde, por exemplo, nossa, eu tô com muita coisa no trabalho, sempre vem chegando coisas para mim e eu me cobro demais para tentar fazer, mas eu não dou conta. Eu sinto que esse monte de papel que está na minha frente que eu tenho que resolver, eu fico muito estressado, eu me cobro demais. Então, o gesto que eu faço, por exemplo, com as minhas mãos, no meu trabalho, é um estresse, mas eu relaxo de sábado e domingo. Então, o meu estresse passa. Quando o meu estresse passa, eu entro num processo inflamatório. Aí, se eu tenho uma situação de um processo inflamatório e uma situação de um processo de ressecamento, junta os dois, psoríase. É aquela pele inflamada, mas ressecada. Faz sentido isso para vocês? Então, a psoríase
São situações, e aí a pessoa pode ter muito mais lapso de memória. São geralmente pessoas que não conseguem externar o seu estresse, elas fecham demais, elas vão guardando essa situação. Então, eu percebo, tá? Que a maioria das pessoas da psoríase são pessoas que se sentem atacadas na sua integridade, sabe? O contato para elas é difícil, só que elas não externam isso, elas não colocam para fora. Então isso pode estar no trabalho, isso pode estar pequenas situações do dia a dia, na família, tá bom? Então esse é o grande detalhe aí que você pode ter a respeito da psoríase. Encontrar essas duas situações. Pô, Rodrigo, mas como que eu fico sabendo isso? Aí você tem a metodologia certa para isso, né? Certo, galera? MRT, Método Ressignificando Traumas, é onde você tem a possibilidade de compreender tudo isso.